compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. Não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Agora ele exalta o nome de Jesus. E aí, meu brother? Abraça essa pessoa que está do seu lado. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele amar. Sou pequeno e falho, mas eu me amo. Ele só faz o que eu sei. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que... Glória a Deus. Bom dia, Denise Jardim, Dayana. Deus abençoe vocês. Shalom. Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, me dá um ok, dá uma resposta aí. Nós estamos iniciando a nossa escola de discípulos neste domingo, dia 24 de maio. Nós somos a Igreja Cristã Presbiteriana. Eu tenho aqui uma equipe juntamente comigo. Todos os domingos pela manhã temos um delicioso café da manhã. E desde que o Senhor nos impulsionou a abrir a ICP lá em Vicente Carvalho, este é um método que Ele colocou no meu coração, onde os ensinamentos da Bíblia Sagrada são realizados ao redor de uma mesa. Como Jesus fez milagres na festa de um casamento, como Jesus contou suas histórias nos banquetes, aonde haviam pessoas ali reunidas e havia um grande banquete, como a história do filho pródigo, como a salvação de Zaqueu, enfim. Nós estamos na escola de discípulos e eu espero que Deus toque seu coração. Eu quero agradecer aos que estão aqui presentes, todos eles estão de máscaras, os que não estão de máscara é porque está comendo, porque não dá para comer também com máscara, né? Fica até difícil. Ok? Eu tenho aqui a equipe de jornalismo, Edilson, Varão da Noite e Nilda Tocha Viva. Vocês estão no Facebook? Facebook, Instagram. Que Deus abençoe o pessoal do Instagram, que Deus abençoe o pessoal do Facebook. Nós estamos aqui nesta manhã para desfrutarmos da presença do Senhor. Orarmos pela nossa cidade, pela nossa igreja, orarmos pelo nosso povo. Esses dias todos, 21 dias, o Senhor tem me levado a orar especificamente pela família, a orar especificamente por cada um dos irmãos. Cada um que aqui está, o nome foi citado nesses 21 dias, e amanhã, às 7 da manhã, estou aqui de volta, clamando ao Senhor,
pedindo ao Senhor que nos dê força, nos dê graça, estratégia para lançarmos a rede, porque queremos fazer uma grande pescaria em tempos de pandemia. Eu quero com um grupo ir de casa em casa e bater na casa e falar, nós estamos aqui para orar apenas, clamar a Deus pela tua vida, não precisa nem entrar, porque não podemos entrar. Mas esse é o tempo de fazermos uma grande pescaria. Não é o tempo de nós ficarmos dentro das nossas cavernas. É o tempo de fazermos uma grande pescaria. O mundo clama por resposta e nós temos essa resposta. O objetivo da nossa escola de discípulos não é passar conhecimento. Não. O objetivo da nossa escola de discípulos é ativar dentro de você o desejo de ganhar almas. Nós precisamos fazer uma multiplicação agressiva. E você precisa influenciar pessoas. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei ensinar. Pastor, eu não sei orar. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está dizendo para você influenciar pessoas. Você sabe falar? Sei. Até aqueles que têm deficiência na linguagem, na fala, usa a linguagem de Libras, que é uma outra linguagem. Você sabe falar? Sei. Então é isso que você precisa fazer e usar, ok? Ensinar é para quem tem o chamado pastoral. Para quem tem esse chamado, vai ensinar. Precisa ensinar. Amém? Denise está pedindo nos comentários para os pacientes da UTI. Ok, Denise. Nós vamos orar agora. Estamos sempre orando pelas pessoas que estão aí na linha de frente, como você. Temos aqui também a Cláudia, a Regina. A Regina trabalha em laboratório, né? No Emílio Ribas, né? É um dos centros de referências de infectologia do Brasil. E a irmã Regina trabalha num dos centros de referências de infectologia do Brasil, Emílio Ribas. E é membro da nossa igreja. Isso é uma bênção. A irmã Cláudia também, e você, Denise, que também é enfermeira e trabalha aí no hospital. E eu agora, se você puder colocar aí, até não sei se é possível, mas eu quero orar por todos que aí estão, porque acreditamos que a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Esses que estão aí, Denise, esses pacientes que estão aí internados, eles estão nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto na vida deles, e eles são amados de Deus, são queridos do Senhor, e tanto a família como a igreja agora estará orando, e orando por você, para Deus te proteger e te dar graça. Vamos orar agora. Pai eterno, este é o momento que nós clamamos como igreja. Nós clamamos. Aqui está um pedido da nossa irmã Denise sobre aqueles que estão ali internados. Eu peço pela vida dela, pelos seus amigos que trabalham, por todos que ali trabalham nesse hospital. Peço, Senhor, por esses que estão internados. Senhor, a nossa oração é a proteção dos que trabalham e a proteção para aqueles que estão internados. O Senhor envia anjos para nos guardar. E nesses últimos dias o Senhor está usando esses anjos da terra. São os médicos, são os enfermeiros, são os auxiliares, gente que está se desdobrando para realizar um trabalho. Porque o Senhor cria vida. E esse povo que trabalha na área da saúde estão trabalhando para salvar vidas. E é por isso que eu lhe peço a tua bênção sobre a família e a vida deles. Esses que estão internados, eu agora oro para que haja saúde, para que esta enfermidade saia do seu corpo. A nossa oração é como o Senhor nos ensinou, e porão a mão sobre os enfermos e curarão os enfermos. Sabemos que o Senhor é que dá a vida, o Senhor é que realiza todos os milagres, mas como igreja, oramos por saúde, oramos por milagre, oramos, Senhor, que essas vidas sejam libertas dessa enfermidade. Nós pedimos agora a tua bênção, o teu shalom, a tua paz sobre o coração deste povo, sobre o coração desses enfermos que estão agora internados, sendo tratados. E é por isso que eu ministro a tua bênção e a tua presença sobre a vida deles, que aí está em Bertioga, ou na onde estiverem, sobre a vida daqueles que estão espalhados no Brasil, na nossa cidade, no Guarujá, no litoral paulista. Eu quero lhe pedir a tua bênção. Precipita no mar esta enfermidade, um abismo, e livra o teu povo. Eu ministro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, Denise Jardim, que Deus abençoe esses que aí estão trabalhando com você,
Que Deus abençoe a cada um que está internado, sabendo que vocês vão passar por isso, vão sair dessa e vão contar um grande testemunho, viu? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nós estamos aqui, nesta manhã, estudando o livro do profeta Joel, do Antigo Testamento. O livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Aqueles que estão presentes, abram a Bíblia no Antigo Testamento. Você que está aí pelo YouTube, você que está aí linkados aí no nosso canal, eu quero que depois você se inscreva no canal PR. Mendes, se inscreva, dá um like. Os nossos vídeos estão lá sem edição nenhuma, sem corte nenhum, ok? Eu ainda vou pegar esses vídeos, vou pedir para o Gabriel, dentro de um tempo hábil, editar para nós. Apesar dos nossos vídeos estarem sem edição, sem cortes, mas há uma mensagem para você em cada um desses vídeos, ok? Então, compartilhe o canal, faça parte do nosso canal. Aos domingos pela manhã, a nossa escola é a Escola de Discípulos. Acreditamos que através da palavra de Deus, a nossa fé é ativada. A nossa fé é ativada através da palavra de Deus. Por isso, aos que estão presentes, aqueles que estão aí no YouTube, eu quero dizer para vocês que a ideia dessa escola de discípulos não é te dar conhecimento apenas, né? Apenas. Mas é ativar dentro de você. Dentro de você há a presença do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo quer fazer é te usar. E você pode dar um testemunho. E esse conhecimento que você vai ter agora vai te dar força para vencer o tempo presente que nós estamos vivendo. Por isso, como estamos estudando, eu acredito que desde o mês de março ou de fevereiro, acho que desde fevereiro, estamos estudando o livro do profeta Joel. São apenas 3 capítulos, você lê isso aí em 10 minutos, você lê esse livro em 10 minutos, ok? Eu dei toda a introdução do livro, expliquei o que significa o nome de Joel, o nome de Joel, expliquei o que significa o chamado para o arrependimento, o que estava acontecendo em Judá, não é? O tema, a chave, o contexto, o esboço, tudo isso já explicamos. Por que Deus levantou o profeta Joel? Qual era a situação de Judá nesta ocasião? Dizemos que falamos já que ele é um dos profetas menores, existe 12 profetas menores, e o porquê de ser menor, então isso já está em vídeos passados, é menor não pela questão de relevância, mas menor pela a extensão do ministério, pelo tempo, ok? Pelo tempo que Deus o levantou para profetizar, por isso que é um dos profetas menores, ok? E agora nós estamos aqui dentro do texto do capítulo 2 do profeta, já há alguns dias. Por quê? Ao olhar os 3 capítulos do profeta Joel, nós encontramos a referência sobre nos últimos dias, também encontramos a referência sobre o dia terrível do Senhor. Nós encontramos essas referências no livro do profeta Joel. Sabemos que uma nuvem de gafanhotos atingiu Judá, atingiu Jerusalém, atingiu todo Israel e deixou o povo numa recessão, em extrema miséria. Essa nuvem de gafanhotos é uma praga, é uma doença, é uma praga que atacou toda a lavoura. Um país com a sua economia firmada em cima da economia agrícola, e sem lavoura não há riquezas, não há produção, não há alimento. Então essa praga atingiu o país, deixando o país quebrado, pessoas morrendo de fome, pessoas chorando. E no capítulo de número 2, nós encontramos 3 recomendações de Deus para Judá, para Israel. 3 recomendações de Deus. Por quê? Porque essa nuvem de gafanhotos devastou a terra, destruindo toda a base econômica do país e deixando o povo desamparado. E nesse momento que o povo está
com a economia quebrada, o povo se sentindo desamparado, com medo, apavorado, este é o momento, vou repetir, a todos que aqui estão presentes, a economia foi quebrada, ouçam isso, a economia foi quebrada. Com a economia quebrada, as pessoas estão cada vez ficando mais pobres, a miséria está aumentando, a desigualdade vai aumentar, a violência vai aumentar, o medo vai se instaurar, a fome vai estar batendo. Isso aconteceu o quê? Na época do profeta Joel. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque a Bíblia tem arquétipos, e um arquétipo, pastor, o que é arquétipo? É um modelo, é um protótipo. Se aconteceu no livro do profeta Joel, isso aqui é um modelo de ensino para nós hoje. O país está sendo atacado por uma praga, o mundo está sendo atacado por uma praga. Estamos em recessão econômica. O governo não tem dinheiro. Vou repetir, o governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo tem, sai do seu bolso. O dinheiro que a prefeitura tem, sai do seu bolso. O dinheiro que o Estado tem, sai do seu bolso. Então, o dinheiro que os deputados usam é seu dinheiro. O dinheiro que o governo usa é seu dinheiro. Quem produz é você. Se você não tem emprego, você vai produzir o quê? E se não tem emprego, não tem produção. Se tudo está fechado, não há produção. Se não há produção, não há como o dinheiro circular. Se o dinheiro não circula, como que o governo vai ter dinheiro? Então, ele tem que usar a reserva que ele tem. E quando a reserva acabar? Então, vocês precisam prestar atenção nisso aí. Porque o dinheiro, ele tem que circular. Aqui no livro do profeta Joel, há uma devastação econômica. Aqui no livro do profeta Joel, o povo se sente desamparado. E Joel afirma que a praga, de acordo com o capítulo 1, versículo 5, foi mandada por Deus, como juízo. Aqui, a praga foi mandada por Deus como juízo. Então, quando as pessoas se sentem desamparadas, quando as pessoas estão com medo, quando o recurso acaba, quando o seu filho pede uma bolacha, você não tem, quando o seu filho pede um leite, você não tem, quando as contas estão estourando e batendo, o que fazer? Bom, no capítulo 2, a partir do versículo 12, encontramos a misericórdia do Senhor. Eu quero que vocês gravem isso. Você que está aí, grave isso. A misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o povo estava distante do Senhor, abandonou o Senhor, rejeitou o Senhor, e por isso veio o juízo. Agora, Deus vai mostrar através do profeta a misericórdia do Senhor. Quem é o profeta dos últimos dias? Os profetas dos últimos dias é a igreja. O Senhor levanta a igreja para ser profeta. Por isso que a igreja não pode estar em cavernas. Por isso que a igreja não pode estar escondida. Você, não onde você está, você é a igreja. E mesmo que você não saiba pregar nem ensinar, você sabe testemunhar. Nós tivemos um caso aqui. É bom que a Denise, que está lá no hospital, fale para os seus amigos aí do hospital. Pastor Walter foi curado do Covid-19, ele tem 57 anos, faz parte do grupo de risco, tem problema com diabetes, ele tem uma série de problemas, 2 rins dele parou, ele ficou entre a vida e a morte, ficou 30 dias no hospital, e domingo passado ele estava testemunhando, livre dessa doença, dando glória a Deus. O que isso significa? Que é possível vencer o Covid-19, é possível vencer o câncer, é possível vencer qualquer tipo de enfermidade. Pastor, mas eu conheço pessoas que morreram, ok? Se essas pessoas morreram, porque como está escrito que Deus deu palmos à nossa vida. Deus, na verdade, ele estabeleceu um tempo para a nossa vida. Salmo 90, versículo de número 10, diz que o nosso tempo de existência é 70 anos. Passando de 70, vem 80 e alguns chegam até 90 anos. Mas a partir disso, a partir de 80, é só canseira e enfado. Uma geração dura 70 anos. Não estou delimitando, e nem Deus quer delimitar a vida de ninguém. Mas é muito importante que se diga que quando eu sou atingido por algo, e se eu estou andando de acordo com a vontade de Deus, se eu estou de acordo com a vontade de Deus, e este algo que eu fui atingido é ruim, ele vai se tornar em coisa boa,
Porque Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam segundo a vontade de Deus. Se algo me atingiu, e isso tem, todo mundo dizendo que coisa ruim que aconteceu, mas eu ando de acordo com a vontade de Deus? Ando. Então Deus vai transformar isso em coisa boa para mim. E se o pastor morrer? Eu estarei com o Senhor. Essa é a maior vitória. Essa é a maior vitória. Mas se não morrer, continuarei pregando e cuidando dos meus. Porque a certeza da vida é a morte. Então, quando as coisas estão apertadas, de acordo com a orientação do profeta Joel, a partir do capítulo 2, versículo 12, 3 recomendações. Diga comigo, 3 recomendações. Então nós encontramos a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus ele estica o tempo e diz, olha, eu estou julgando vocês para que vocês entendam que vocês precisam mudar, mas eu vou estender a minha misericórdia, dar um tempo para vocês mudarem. E aí, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar Joel como profeta dizendo para jejuar, congregar e orar. Quer ver só? Joel 2, vamos ler a partir do verso 15, ok? 15. Joel 2, verso 15, diz assim, tocai a trombeta em Sião. Joel 2 e verso 15. Tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Assembleia é uma reunião. Assembleia é uma reunião. Assembleia é uma reunião. E por quê? E aqui é solene. Ela é formal. É um chamado. Versículo 16. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, vergonha, humilhação, para que as nações façam escárnio dele. E porque hão de dizer, entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 18. O 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Observe que Deus entra com a ação quando eu então jejuo, quando eu então congrego e quando então eu oro. Acabei de encerrar 21 dias de oração por tua vida. E vou continuar amanhã. Então, às 7 da manhã, pode ter certeza que há alguém orando por você. E eu estou convocando aos líderes da nossa igreja para que por 21 dias, começando hoje, comecem a orar por suas famílias, por suas vidas, pela ICP. Comece a orar e comece a pedir para Deus ativar neles uma unção, uma virtude, por 21 dias, sem parar, sem descanso. Aleluia. Por quê? Porque quando tudo está perdido, nós só temos uma saída, orar. Só que a primeira recomendação dele não é orar, é o jejum. E nós falamos sobre o jejum todos esses domingos. Hoje eu não vou falar mais sobre o jejum, porque sobre o jejum tudo que era para falar sobre o jejum, eu expliquei sobre o jejum. Eu vou lançar um e-book sobre o jejum e como jejuar da forma certa. E eu estou formatando, vou começar um curso somente sobre o Apocalipse. Você deve se inscrever, se você não conhece, não sabe interpretar, se você quer ter conhecimento sobre o livro do Apocalipse, você deve participar desse curso que vai ser fantástico. Então preste bem atenção. A primeira coisa é jejuar. Eu já contei minha experiência, que eu jejuei 7 meses seguidos. Jejuei 3 dias sem água e sem comida. E venho jejuando. Já expliquei da minha situação, que o jejum é uma coisa que nos dá
uma força no sentido de domínio próprio, ok? E a segunda coisa é congregar. Versículo de número 16. O 15 ainda diz, proclamai uma assembleia solene, é o final. E o 16 diz, congregai o povo. Congregai o povo. Eu vou pegar uma versão da Bíblia mais atualizada, que ele diz assim, versículo de número 15, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo 16. Reúnam e congreguem todo o povo. Aí ele começa a partir, os anciãos, as crianças, até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Ou seja, a situação é tão grave, tão séria, que o noivo não dá tempo de passar a lua de mel. Ele tem que começar a congregar. Então, a segunda recomendação de Deus é congregar. Esta é a segunda recomendação de Deus. De acordo com o capítulo 2, versículo 15 a seguir, nós aprendemos, não é? Que Deus nos dá 3 recomendações proféticas. E aprendemos que a nossa vida precisa ser uma vida presa pelo jejum. O jejum vai te dar domínio próprio. Domínio próprio. Jejum. Pessoas que são incapazes de jejuar, temos um problema sério. Pastor, eu tomo um remédio controlado, não precisa ser um jejum completo. O que importa é você abrir mão de alguma coisa. Abra mão de alguma coisa. Eu desafio você que está em lockdown em casa, nessa semana, abra mão da Netflix e da TV. Abra mão dentro de casa. Você não pode sair. Nem que seja um dia. Você vai sentir o que é isso. E declare esse dia só para o Senhor. Só para o Senhor. Então, a segunda recomendação que nós encontramos agora, no final do verso 15, é proclamar uma assembleia solene. O verso 16 diz para santificar o povo, mas congregar todo o povo e se ajuntar todo o povo. Esses dias, a Bispa Sônia Hernandes, eu sigo a Bispa Sônia Hernandes e sigo o apóstolo Estevão Hernandes. Esses dias a Bispa colocou uma imagem. Eu sigo o Silas Malafaia também, sigo o apóstolo Fábio Abud, sigo o JB Carvalho. Esses dias, a bispa colocou uma imagem das estações de trem em São Paulo superlotadas, dos comércios, os mercados superlotados, e as lotéricas superlotadas, e uma foto da igreja vazia. E aí eu vou para os comentários, é claro. E é incrível como os crentes no comentário se degladiam, brigam. E a maioria é crente, tudo em desafeto com o que a bispa colocou. Tudo em desafeto. Onde já se viu, bispa, numa situação dessa, a senhora fazer uma imagem dessa, que absurdo, e não sei o quê, a senhora só está preocupada com dinheiro. A senhora só está preocupada com isso. Quando o Silas Malafaia fala, eu não conheço nenhum deles, não estou aqui defendendo eles, mas quando o Silas Malafaia fala, eu vou para os comentários. Porque você não vai pregar a palavra de Deus, se preocupar com almas, só está pensando no dízimo, na oferta. Ao que me parece, saiu um espírito do inferno para iludir e enganar aqueles que se dizem seguidores do Senhor. Porque a praga do Covid-19, ela não apenas afeta o físico, parece que ela está afetando a alma e a mente das pessoas. Saiu uma notícia essa semana de que o camarada estava numa estação do metrô, trem, como eu não estou vendo mais notícia, eu passei pela sala e a televisão estava ligada, o camarada parece que estava sem máscara e espirrou. O outro partiu para cima dele e começou a socar ele. Então, quem tem rinite não pode sair de casa. Quem tem sinusite não pode sair de casa. As pessoas estão... Essa praga não está apenas afetando o físico, a alma das pessoas. As pessoas estão se desumanizando, deixando de ser humanos para ser coisa. Isso por conta de uma questão
dessa. Ou um servo, uma serva de Deus se colocar, quem combate eles não é o mundo, é a igreja. Parece que está havendo uma cisão, uma divisão. Então, um espírito maligno veio e está cegando o entendimento das pessoas. Por quê? Quando eu leio aquilo, a pessoa fala, a senhora só se preocupa com isso, com tal. Peraí. Eu me coloquei num lugar e aí eu tive que responder no Instagram. E aí que está o problema. E aí eu coloquei, eu estou farto. Tudo que um crente ou que um pastor coloca, a conversa sempre é a mesma. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Olha, que coisa mais idiota, infantil, ridícula. Por quê? Não é uma questão, está indo na lotérica porque tem necessidade. Ok. Está indo no mercado porque tem necessidade. Ok. Está indo pegar o trem porque tem necessidade. Ok. Mas pare para pensar, gente. Primeiro, cadê minha máscara? Tá. A máscara está aqui no meu bolso. Vou pegar aqui. Eu tive que tirar porque não dá para me falar de máscara. Primeiro, isso aqui não é garantia. Isso aqui é uma precaução. Uma garantia é uma precaução. E quem é que protege quem? Protege eu, no sentido de se eu estiver doente, não contaminar a pessoa. Então, eu estou falando e eu não posso. Então a pessoa que está do meu lado, ela é protegida porque eu estou com a minha boca. Agora, se eu estou no carro sozinho, e eu com isso aqui, e eu estou no carro sozinho, eu tenho que e eu vou expelir um outro tipo de gás. Então, eu trago para dentro oxigênio, e o que não é bom vai para fora. Só que, se eu estou com isso aqui, eu estou respirando o mesmo ar. Então, está sendo prejudicial para mim também. Ok? Existe um efeito chamado efeito curral, que o médico, falando num vídeo, e o presbítero isso me mostrou, que as pessoas que estão em casa trancadas, se sai um, quando volta, se contaminar, pega todo mundo dentro de casa. E todo mundo não saiu, ficou contaminado. Então, o que nós temos que fazer? Seguir as normas da Secretaria de Saúde. Seguir as normas que é para seguir. Mas não podemos enlouquecer. Não podemos enlouquecer. Nós não podemos entrar em litígio, em briga, agora o pai contra o filho contra o pai. Os parentes brigando, porque, foram visitar minha avó, foram visitar meu avô, porque eu não devia ter ido, e começam a brigar. A igreja brigando contra os pastores. Como se, eu coloquei lá, se há uma ganância por dinheiro, começa pelos crentes, que vão para a igreja buscar sua bênção. Se há ganância, começa pelos crentes, que vão para a igreja para buscar só uma vida boa, que vão para a igreja buscar só emprego, casa, casamento. Então nós precisamos pensar nisso aqui. Por que precisamos pensar? Porque não é possível que nós vamos entrar sempre no mesmo contexto. Como se os pastores estivessem lutando contra o povo. Deus levantou pastores para cuidar da igreja, para ensinar a igreja. E qual é o pastor irresponsável que vai colocar na conta dele a morte das pessoas? Então não é pastor. Agora, porque colocou uma foto de uma igreja vazia, a única coisa que ela quis mostrar é, se existe risco aqui, existe risco aqui. E por que só aqui na igreja é mais rigoroso? Porque se não pode na igreja, não pode em canto nenhum. Mas é necessidade. Então o governo que dê as necessidades do povo, porque na Constituição diz que o governo tem que manter e dar garantias de moradia digna, de emprego e de saúde. Então, peraí. Se o governo não pode arcar com isso, se ninguém pode arcar com isso, e por que a igreja vai pagar essa conta? O que as pessoas precisam entender, e aí eu citei o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, que quando Josafá está sendo atingido por uma grande multidão de gente que vai matar todo mundo, os versículos 8 e 9 diz que ele proclamou um jejum.
E ele orou e foi para o templo. Então, e eu coloquei na minha resposta lá, dizendo, eu entendo o que a bispa quer dizer. Ela não está dizendo que a vida das pessoas não é importante e quer que as pessoas adoeçam, não é isso. Mas a Bíblia diz algo e nós fazemos ao contrário do que a Bíblia diz. E aí nós temos que se perguntar até que ponto nós acreditamos na Bíblia. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, Josafá, rei de Judá, está sendo acuado por uma multidão de Moabe, dos meunitas, que estavam vindo contra Judá. Ia entrar na cidade, estuprar as mulheres, matar as crianças e acabar com tudo. Josafá temeu. E o que diz o versículo 13? Ele buscou ao Senhor. O que eu quero ensinar nesta manhã? É hora da igreja, verdadeiramente, buscar ao Senhor e dizer, Deus, seja o que for acontecer, a minha vida tem que estar em Ti. Aleluia. E não é hora de eu brigar com o pastor A, brigar com a igreja B, brigar com fulano de tal, e começar a colocar na internet um monte de miséria. Isso não é hora. Isso não é hora. Porque o povo vai se dividindo e se fragmentando. Observe que Josafá teve medo no versículo 3 e ele buscou o Senhor. No versículo 4, ele pediu para congregar. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E veio todo mundo de todas as cidades de Judá. E aí o versículo 7 que é fantástico. Porque no 6 ele diz, não há força em nós, não temos condição. Você acha que há força em nós? Não há força em nós, não temos condição. Aí o 7 diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, o Senhor nos deu uma herança, e através de Abraão somos abençoados. Aí diz o verso 8, habitaram nessa herança, terra prometida, e construíram um santuário, um templo ao teu nome. Versículo 9, a oração de Josafá, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, praga, doença, peste ou fome, nos apresentaremos diante do Senhor neste templo. Mas isso só serve no Antigo Testamento, não serve para os dias atuais. Então quer dizer que nós estamos dentro da igreja e não conhecemos a Bíblia. Aí vem Joel e diz, congrega o povo. Lógico que nós não podemos ir contra um decreto, nós não podemos ir contra desobedecer a lei. Mas nós precisamos pensar até que ponto nós cremos na Bíblia Sagrada como uma palavra que vem da boca de Deus para a nossa vida. E aí me dá inconformação das pessoas, você ver as pessoas transitando em tudo que é canto. Em tudo que é canto. Mas quando se fala do templo, os templos têm que permanecer fechados com as igrejas vazias. Se há cuidado, se tem um cuidado de critérios no mercado, tem que ter um cuidado de critério na igreja. Simples assim. Se no mercado eu tenho que estar de viseira, tem que estar de luva, eu tenho que estar de tudo, então que esteja na igreja. Mas eu venho congregar e buscar a Deus, esse seria o ideal. Mas as pessoas só se contrapõem contra a igreja. Só a igreja. Aí eu pergunto, então quer dizer que a minha fé é só enquanto está tudo muito bem e depois quando não está, eu esqueço isso? E outra coisa que vem aqui, gente. Temer a Deus. Alguém diz assim, pergunta para mim, pastor, o que é temer a Deus? A própria palavra diz é ter medo. Temer é medo. Não diz sobre obediência. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Temer é ter medo. Ter medo. Agora, temer também significa respeito, reverência, cautela. Respeito, reverência e cautela. Respeito, reverência e cautela. Ponha seu filho e você. Seu filho teme você? Ele te respeita?
te honra, te reverencia e tem cautela com aquilo que você fala? Ou ele sai andando, dando as costas para você, não tá nem aí? É simples entender assim o que é temor. É simples. E se a mãe corrigisse desse jeito, ela ia continuar, ele ia temer. É simples. É simples. Aí as pessoas vêm com um discurso esfarrapado, dizendo, não podemos ter medo de Deus. Não, irmão, eu tenho que ter medo de Deus. De ofender a Deus. Que história que é essa? Eu tenho que ter medo de ofender a Deus. Porque a Bíblia diz, e Jesus diz, não tema os homens, mas tema a Deus que tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Está escrito isso. Ué. Agora as pessoas têm medo dos homens, não têm medo de Deus. Atos dos Apóstolos diz, é melhor obedecer a quem? Agora, se a sua vida está em risco, e se você estivesse hoje num país que é proibido o evangelho, e se você se tornar cristão, você perde o emprego, perde casa, perde tudo, eu pergunto, você seria crente? Essa é a pergunta que se faz. Se você estivesse num país que se você é cristão, você hoje perde a sua casa, que está pagando ainda, perde o seu emprego, tem uma menina para criar, tem uma mulher para cuidar. Eu pergunto, você teria capacidade de ser crente? Essa é a fala. É que o Brasil, graças a Deus, é um país abençoado por Deus. Mas vai lá falar, sente com os missionários da Jocum, entre em contato com o nosso missionário, o Márcio e a Adriana. Passe uma mensagem para eles. Veja o que é o mundo. Se a sua vida hoje, se o seu emprego, se o seu salário corresse risco, e o seu patrão falasse o seguinte, se o governo falasse o seguinte, quem for crente não vai receber salário. E não tem emprego, não tem como fazer matrícula em faculdade, não tem direito, e nós vamos tomar casa. Eu pergunto, você vai fazer o quê? Se isso acontecer, se Deus o livre, uma coisa esdrúxula que eu estou imaginando acontecesse. Eu estou com o meu celular aqui, ó. Estou com o meu celular aqui. Eu vou pegar aqui o que eu recebi. Eu recebi de um pastor de São Vicente. Um pastor que tocou aqui na nossa igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eu não passei isso para frente, porque eu ainda vou verificar se isso é verdade. Aqui tem tanta coisa aqui, mas ele passou sobre uma medida provisória que está ocorrendo aí, sobre aqui, deixa eu ver aqui, ele colocou aqui, muito triste família, hoje começa a debater a iniciativa da Lei de Proteção Doméstica no Senado da República, que contempla prisão religiosa por pregar em horas, são as congregações que têm um grande volume no momento de celebrar sua adoração. Sanção aos que andam nas ruas, visitando casas, incomodando pedestres e violando a integridade da família. Se você entregar um folheto para alguém na rua, você está incomodando a pessoa. Se a pessoa ligar e falar que você está incomodando, você vai sofrer uma sanção. Foi até discutido como uma violação da liberdade de culto impor a leitura da Bíblia, impor. Se o pastor falar assim, você deve ler a Bíblia. Opa, vamos multar o pastor por isso. Deixa eu ver aqui. Bom, e ele vai colocando outras sanções. Significa o seguinte, que um ensino que nem esse, fala assim, você tem que ler a... Opa, vamos denunciar o pastor, porque está obrigando alguém a ler a Bíblia. Está incomodando alguém. Se isso aqui for verdade, então nós estamos com um problema sério. Se isso for... Como não sei o que é, eu deixo para lá. Por quê? A recomendação de Deus em Joel é congregar. Abram a Bíblia, todo mundo, em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Vamos para a Bíblia que é melhor. Hebreus 10. Aí alguém diz assim, mas estamos protegendo a vida. Claro que temos que proteger a vida. Precisamos desse afastamento social. Escute, o afastamento, ele é importantíssimo, desde que ele seja bem feito.
e não apenas algumas partes. Tem que ser geral. Olha só, se você no Novo Testamento, próxima epístola de Tiago, você vai encontrar Hebreus. Hebreus capítulo 10. Para eu ler o 25, que é o que nos importa, o 25, vou ler primeiro o 25. Eu vou ler o 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Olha na outra versão. Na outra versão diz assim. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos, dar coragem, mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Vocês que estão no YouTube e os que estão aqui, pergunta, o que vocês entendem desse verso? Não responda. Olha só, para entender o verso, você tem que ler os versos anteriores do capítulo 10. Você precisa ler todo o capítulo 10, para você entender o porquê. Primeiro, a carta foi escrita aos hebreus. Aos hebreus. O que significa isso? Uma igreja formada de gente que veio do judaísmo e se tornou cristão. Gente que saiu de uma outra religião e se tornou seguidor de Cristo. Esta igreja é formada e é chamada de hebreus. É a explicação mais rala e simples para você entender. Então, imagine um grupo de budistas que se tornou cristão. Imagine um grupo de islâmicos que se tornou cristãos. Vamos colocar o Islã. Imagine quando alguém deixa de ser islã para se tornar cristão. Toda a família abandona ele. E começa ali uma perseguição. Então imagina uma igreja de judeus, e esses judeus falaram lá, crucifica Jesus e solta Barrabás. Eles estão com raiva dos seguidores de Cristo. E aí esse grupo se converte. O que vai acontecer? Uma perseguição. Entenderam aqui? Agora, só os judeus? Não. Imagina aqui que nós temos todo o Império Romano. E o Império Romano está querendo pegar todos os cristãos. E nós temos uma congregação dizendo, Roma está nos perseguindo, e os judeus, que antes eram nossos amigos, querem nos matar. E aí vem o apóstolo e escreve, não deixe de se reunir, de se congregar. A minha vida está em risco. A minha vida está em risco. O capítulo 10 vai tratar desse privilégio que os crentes têm de estar na presença de Deus. Vou repetir. O privilégio que os crentes têm de estar na presença de Deus. E sobre questão de coragem, intrepidez e ousadia, mesmo diante de perseguição. Vocês entenderam aqui ou não? Quem entendeu? Então, olha o versículo 19 e me acompanhe, por gentileza. Olha o versículo 19 e me acompanhe. Versículo 19 diz assim, 10 e 19. Olha só. Vamos ler, depois eu faço a explicação. Versículo 19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Observe, gente, observe, que no Antigo Testamento, o templo judeu era dividido em 3 partes. Em 3 partes. Tá? Então, tínhamos o átrio exterior, parte de fora, o átrio interior, a parte de dentro, e o lugar santo dos santos, que era atrás de uma cortina, na onde havia a manifestação de Deus em cima da arca, atrás de uma cortina. Quando Jesus foi crucificado, a cortina do templo foi rasgada. Rasgada, sozinho, isso aconteceu. Significa que era só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, mas à medida que eu entendo que Jesus é o novo caminho, que Jesus é uma nova aliança, que Jesus então abriu o caminho para eu chegar diante de Deus, então ele diz assim, tenha a ousadia de entrar no Santo dos Santos através de quem? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus me purifica, me perdoa, me santifica. Então eu só consigo chegar diante de Deus
pelo sangue de Jesus. Porque se não fosse por Jesus, ao me aproximar diante de Deus, eu morria. Porque Deus é muito santo. Entenderam aqui? Sim ou não? Entendeu, Lúcia? Então dá um glória a Deus aí para não dormir. Glória a Deus. Ok. Preste atenção. Olha só o versículo 20, vai explicar o que eu estou falando. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu agora é a própria carne dele, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se você está me acompanhando na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Versículo 21 diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza do quê? De fé. Tendo o coração purificado, nossa má consciência e lavado o corpo com água pura. Versículo 23. Guardemos a firme confissão da esperança. Fé e esperança. Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros. Agora, eu entro diante de Deus com fé, e através da minha fé, eu vou ter esperança de que Ele vai me receber e vai me atender, vai receber minha oração. E ao mesmo tempo eu olho agora para o lado, eu olho para minha esposa, olho para os meus filhos, olho para a minha igreja, olho para os meus irmãos. Eu olho para os meus irmãos. E quando eu olho para os meus irmãos, eu tenho que considerá-los. E dizer, é importante que você não desanime. É importante que você não esfrie. É importante que você não duvide. Eu estou aqui para ajudar. Se você ainda não entende certas coisas, estou aqui para ajudar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Onde eu encontro isso? Na congregação. Fé, esperança e amor. E me estimular ao amor o quê? As boas obras. Olha o outro, olha na versão atualizada, como que diz aqui na NVT. Essa aqui é NVT? É NVT ou não? Olha só na NVT como diz. A NVT diz o seguinte, no versículo 24. Versículo 24 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixamos de nos reunir, como fazem alguns. Então, se eu começar a ler, e você vai entender o que o escritor aos Hebreus está falando, porque ele vai continuar dizendo sobre, porque olha só, o versículo, vamos continuar lendo, versículo 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Para aqui, que isso aqui é uma discussão teológica, isso aqui dá discussão, debate, isso aqui dá até briga. Daqui, NVT. Até briga. Pergunta para mim, vocês que estão aqui, por quê? Porque veja se vocês entendem o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que você deve motivar uns aos outros. Rubiana, não desiste não. Fica firme. Por que você está desanimada? Motivar. Olha, Rubiana, tome cuidado. Por quê? Ela não está desanimada, eu estou usando ela como exemplo. Por quê? Porque o grande dia do Senhor se aproxima. É mais ou menos assim: Edmar, não para não. Não desiste não importa o que falam de você. Olha, Edmar, é o seguinte, você não sabe o dia que você vai morrer, mas também não sabe o dia que Jesus vai voltar. Então não desiste não. Continua. Se motiva. É mais ou menos isso que ele está dizendo. É importante você continuar. É importante. Então, eu quero que você entenda que ele diz isso. Por quê? Porque o versículo 26 ele diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente. Sabe o que é continuar a pecar deliberadamente? Eu sei que isso é errado e continuo fazendo. Eu sei que isso não presta, mas eu continuo fazendo. E depois eu venho com a cara de madeira dizer para Deus: me ajuda aí. Mas eu sei que está errado. Pecar deliberadamente é quando eu quero pecar. É quando eu sei que está errado e eu continuo fazendo. Pecar deliberadamente. Ele diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de recebendo o conhecimento da verdade. O que estamos pregando aqui é a Bíblia.
E nós estamos recebendo o quê? O conhecimento da verdade. O que não entra na minha cabeça? Pessoas que vêm na escola de discípulos, ou na escola bíblica dominical, ou que faz um curso teológico, ou que vem num culto de ensino, ou que vai no culto, ouve uma mensagem, e ele faz tudo ao contrário daquilo que ele está ouvindo. E ele se levanta contra o pastor, se levanta contra a igreja, e se levanta contra todo mundo. E ele vai buscar soluções. Aqui diz, pecado deliberadamente depois de ter recebido conhecimento. Que conhecimento? Que Jesus salva, cura e liberta. E que ninguém entra no céu se não se arrepender dos seus pecados. Qual é a mensagem? Ninguém entra no céu sem não se arrepender dos seus pecados. É simples assim. Eu devo me arrepender. Essa é a mensagem. Agora, continua falando mal do pastor, continua falando mal da igreja, continua fofocando, e aí Deus diz assim, Deus é misericordioso porque ele sabe que eu sou um ser humano. Isso é pecado deliberado. As pessoas odeiam umas às outras, isso é deliberado. Todo mundo ataca o pecado como o adultério e a fornicação e a pornografia. Se for para mim, diz que eu não estou. Olha, todo mundo ataca somente esse tipo de pecado. Ninguém ataca a fofoca, a falsidade, a mentira, a amargura. Ninguém ataca isso. Ninguém ataca esse tipo de pecado. O ódio, a ira, o rancor. Ninguém ataca isso. Porque uma pessoa rancorosa é tão grave quanto o adultério. A falta de perdão é tão grave quanto o adultério. Por quê? Porque está escrito que enganar o outro é o mesmo que matar o outro. Isso está em Provérbios. Então, quando se engana, ninguém fala nada. Quando se mata, todo mundo fala. Aqui ele está dizendo sobre pecados deliberados. Ele diz assim, isso dá discussão, porque dá discussão. Porque nós pregamos que Jesus perdoa todo tipo de pecado. Mas observe o que está escrito aqui e vamos ver se vocês entendem. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, a verdade é a Bíblia, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Se o sangue de Jesus me cobre todo o pecado, ele diz que já não há sacrifício que cobre esses pecados. Versículo 27. Há somente a assustadora expectativa. Expectativa é aquilo que vai acontecer. Eu estou na expectativa do que vai acontecer. Há somente a assustadora expectativa do quê? Do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Uau! Vocês já leram esse texto aqui, por acaso? Versículo 28. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia. Isso com Moisés. Mas, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso com Moisés. Agora olha o versículo 29, ó. Olha aqui. Na época de Moisés, era apedrejamento. Na época de quem? Moisés. Olha o versículo 29 que ele diz. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Agora, eu vou dar um alívio para vocês. Respira fundo. A carta está sendo escrita para quem? Diga assim, ainda bem que eu sou do Jardim Primavera. Diga isso. A carta está escrita para quem? Olha aí que coisa perigosa. Quem deveria conhecer que Jesus era o Messias? Não eram os judeus? Eles reconheceram isso? Então o julgamento será maior sobre eles, não resta sacrifício. Agora diga assim, agora eu escapei, porque eu sou do Jardim Primavera. Mas tome cuidado de como é sério seguir a Jesus e levar a congregação a sério. Se você tem conhecimento da verdade, você foi iluminado, você conhece a Bíblia e você faz tudo ao contrário, que julgamento resta para você? Nós não somos hebreus, somos seguidores de Jesus. Mas que julgamento reserva para você? Entendeu? Vamos continuar? Daqui. Ó,
só para me continuar, porque na verdade, gente, Deus nos conduziu dessa forma, mas o primeiro item é congregar, e eu vou falar daqui para frente sobre 10 itens que a Bíblia ensina porque que eu não devo deixar de congregar. Acessem o canal do pastor Alan Capriles, lá do Rio de Janeiro. Ele muito prega sobre isso e muito advertiu sobre essas questões do que está acontecendo atualmente. Alan Capriles, é muito importante isso. Eu não conheço pessoalmente, mandei um e-mail para ele, ele me respondeu, mas se você começar a ver, há mais de 2 anos ele vem pregando sobre o que iria acontecer agora. Deus deu um sonho para ele, e o que Deus deu para ele está acontecendo exatamente. Alan Capriles, do Rio de Janeiro, pastor Alan Capriles, homem de Deus, homem de Deus. E esse texto de Hebreus 10, 25 eu já tinha. Daqui para frente vamos mostrar a importância do que é congregar. Como na congregação recebemos fé, amor e esperança. Escute, ouça o versículo de número 31. Hebreus 10, 31. Vocês vão começar a entender. Que diz assim, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 32. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Ei, o que é os primeiros dias que foram iluminados? Pergunta. Que dia foi, Tiago, que eu recebi Jesus? 9 de agosto de 1992. Isso aí. É isso aí, meu filho. Você não tinha nascido, meu amigo. Meu primogênito lindão. Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Aleluia. Presta atenção. No dia 9 de agosto de 92, Jesus entrou na minha vida. Vai fazer 27 anos. E isso me quebra. Isso me quebra. Nada é tão importante e maior na minha vida do que esse dia. Isso me quebra. Porque nesse dia eu fui iluminado. Ser iluminado é quando o Espírito Santo chega na tua vida. E eu não sei por que os crentes não se emocionam no dia que entregou a vida para Jesus. Aqui está dizendo o seguinte: lembre-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Jesus nunca disse que a nossa vida ia ser fácil. Jesus nunca disse que ele ia dar tudo para a gente. Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse isso, nunca prometeu isso. Então, no dia que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu tenho certeza que luta e sofrimento faz parte. Mas isso vai me deixar em depressão? Não vou mais para a igreja? Não acredito mais. Essa porcaria de que todo mundo generaliza tudo que é pastor, generaliza tudo que é igreja. Que coisa infernal. Coisa infernal. O único intuito é desmoralizar os pastores e as igrejas. Como se nenhuma igreja prestasse. Isso é infernal. Não é porque tem gente fofoqueira que a igreja é assim. Então veja. Luta e sofrimento. Versículo 33. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamento. Eu nunca fui espancado. Se você notar o que Hebreus está dizendo não deixe de congregar, apesar de uma grande luta que vocês estão passando. E de correndo perigo de vida. Ou isso aqui é verdade para os dias atuais ou não é. Agora, os irmãos começam a brigar porque um é a favor de ficar em casa e que fica assistindo televisão e o outro é a favor de ir para a igreja. E começam a brigar. Isso é errado. Respeite quem quer vir, quem quer ficar. Se é irmão, respeita. Porque quem quer vir não está colocando a vida do outro em risco. E quem quer ficar, amém. Não estão notando que o diabo está de camarim aplaudindo o que está acontecendo no meio da igreja? Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. O escritor diz, não deixe de congregar para ajudar a todos. Agora, nenhum de nós, eu pelo menos não fui espancado. Alguém que foi espancado por pregar o evangelho? Até agora não. Até agora não.
Agora, ouça o 34. Sofreram com os que foram presos pelo evangelho aqui, e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Uau! Que texto! E aí o irmão entra na igreja, a primeira prova, eu não aguento mais, não suporto mais. Ai, eu não aguento essa mulher chata, esse marido ridículo. Ai, não aguento esse Covid. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foram tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhe esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Uau! Eu pergunto, será que eu e você seríamos capazes de continuar sendo cristãos se tirasse tudo da gente e dissesse assim, Edmar, você não pode pregar o evangelho, senão você não vai poder estudar, você não vai poder morar, você não vai poder comprar? Aí eu penso, e a Laura, o que eu vou fazer com a Laura? Meu Deus, o que eu vou fazer? E o Adam que está para nascer? Meu Deus, e agora? Não, é melhor parar, porque eu tenho que ser inteligente, capaz, e eu tenho que ver pela minha vida. Para pensar, se isso acontecesse. Ó, versículo 35. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. 36. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de quem? Deus. Recebam tudo o que ele prometeu. Se você não tem feito a vontade de Deus, você espera o quê? Olha agora o 37. Ó, olha aqui. Não deixamos de congregar. Eu, a partir do domingo que vem, vou falar sobre 10 coisas da importância sobre congregar. 10 coisas sobre a importância de congregar, que é uma questão não é da igreja, nem do pastor, é o que a Bíblia diz. Estamos aqui dissecando o capítulo 10, que vai entrar logo no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Todo mundo prega a galeria dos heróis da fé, mas para ter fé, ó, o Wilson me fez uma pergunta na escola, na academia de líderes, quarta-feira agora. Eu disse que crer é diferente de ter fé. Foi isso que eu disse. Louvado seja Deus que o Wilson me fez essa pergunta. Porque essa pergunta que ele fez, muita gente deveria ter feito para mim. Mas alguns não fazem. Eu disse que crer é diferente de ter fé. E tudo que eu digo está na Bíblia. Pelo menos, procuro estar. Pelo menos isso. Crer é diferente de ter. Se eu não terminar aqui, não deixa eu esquecer isso para explicar para vocês. Observe que o versículo 37 fala do aparecimento de Jesus. Por que eu devo continuar congregando? Por conta da fé, do amor e da esperança, para estimular uns aos outros. Aqui, a igreja estava sofrendo perseguição, perderam tudo que possuíam. Foram espancados e presos. Nenhum de nós, pelo menos na cidade do Guarujá, ou no litoral paulista, ou no Brasil, está sendo espancado por conta disso. Nenhum de nós. Mas no início do século passado, 1905, aconteceu espancamento. Até do povo da Universal houve espancamento contra eles. A pergunta é que nenhum de nós estamos sofrendo isso aqui. E nós já achamos que o que estamos passando é demais. É isso que eu quero ensinar aqui. Não é que eu quero que a gente passe por isso. É que nós temos que pensar que o que a gente está passando não é demais. É simples resolver isso. Entenderam, sim ou não? Sim. Entenderam aí? Vocês estão me acompanhando? É simples resolver isso. Aí o versículo 37 diz que depois de eu ter suportado tudo e ter feito a vontade de Deus, o versículo 37 diz, pois em breve virá aquele que está para vir e não se atrasará. Quem que está para vir? Jesus. Então eu tenho que dizer, Wilson, não desiste não. Paulo, não desiste não. Lúcia, não desiste não. É isso que eu tenho que dizer. E o versículo 38 diz, meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Versículo 38, mas nós, porém, mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. A importância. Joel diz, congregai. Hebreus 10, 25 diz, congregar. Talvez vocês não entenderam o que eu quis falar, tudo.
Porque para alguns congregar é só vir na igreja. Tiago, capítulo 2, logo à frente de Hebreus, Tiago 2, verso 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiago 2, versículo 14. Tiago 2 e 14. Acharam aí? Sim. Tiago 2 e 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí ele vai falar, se o irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, aí todo mundo só entra isso em área social. Só em área social. Se vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, de que isso ajuda? 17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé e outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Todo mundo que pega esse texto aqui só prega em ação social, visitar os mendigos necessitados. Mas a questão aqui é que quando eu digo que eu tenho fé, eu tenho que ter atitude. Seja para ajudar no alimento, na vestimenta, mas eu tenho que ter uma atitude. Atitude. Se eu tenho fé, eu tenho que ter atitude. Por isso eu me sentiria um covarde. Diante do perigo, não, eu vou ficar em casa guardado, protegido. Covarde. Eu estou dizendo eu. O versículo de número 19 diz assim: você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até o quê? Até os demônios creem nisso e tremem do quê? Então, Tiago diz que os demônios creem que há um único Deus. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aí agora imagina eu pego um demônio para fazer o batismo dele. Vou pegar um demônio e falar, demônio, vou fazer seu batismo, tá? Aí eu pergunto para o demônio, você crê que Deus é único? Ele vai dizer o quê? Creio. Se ele diz que crê em Deus, eu posso fazer o batismo dele. Mas ele é o quê? Tá certo isso? Então significa que crer e ter fé é diferente. Não entendeu ainda? Eu creio que Deus é único. Eu creio em Cristo e creio no Espírito Santo. Creio. Agora, qual é a minha atitude de dizer que eu creio? Qual é a minha atitude? Qual é o meu engajamento? Qual é o meu empenho? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha ação? Minha cabeça está doendo, mas eu creio. Meu corpo está cansado, mas eu creio. Qual é o meu empenho? Fazer aquilo que eu digo que eu creio. Quando eu faço aquilo que eu digo que eu creio, aí eu tenho fé. Porque a fé necessariamente não vai. Nem porque eu tenho fé, eu vou ser curado de tudo, eu vou ser livre de tudo. Acabamos de ler que teve gente que foi espancado, preso. Se foram espancados e presos, diz ainda sobre a fé deles. Eles não tinham fé? Entenderam isso? Aí no capítulo 11, Hebreus diz, porque a fé é uma certeza que eu não vejo. Sabe o que as pessoas entendem sobre fé? Eu peço e recebo, eu peço e acontece, eu oro e acabou. Sabe o que é fé? É pedir a vida inteira e nunca receber nada. Ponto. Isso é fé. Vou repetir. Fé é pedir a vida inteira e nunca receber nada. Aí alguém pergunta para você, e vai continuar pedindo? Eu tenho fé. Agora, sabe o que não é fé? Pedir e receber. Porque quando você pede e recebe, é a bondade de Deus. Porque, na verdade, eu não mereço nada. Ponto. Simples assim. Agora as pessoas ficam fazendo confusão. Por que você ainda continua? Porque eu tenho fé. E o que eu estou fazendo é resultado da minha fé. Não é do que eu creio.
Tá bom, assim. Que Deus abençoe. Semana que vem vamos falar sobre a importância de congregar. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Quero agradecer vocês que estão no YouTube aí. Que Deus abençoe todos vocês aí. Eu sei que quase ninguém quer ouvir esse negócio, pedir a vida inteira e não receber. É claro que com Deus não existe isso. A misericórdia dele é tão grande, que ele nunca vai deixar um filho dele desamparado. Jesus diz que se você é pai, mas você é ruim, e você dá coisas boas para os teus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará tudo aquilo que você necessita. Então, é lógico que eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que a fé é como quando eu e a Carla fomos visitar uma senhora lá em Campinas, e ela dizendo que ela câncer terminal, dentro de casa, esperando a morte, e aí eu falei, grande é a sua fé, Deus está me dizendo que você tem muita fé. Ela começou a chorar, com certeza, estava debilitada por causa da doença, mas ela disse, todo mundo que entra aqui diz que eu não tenho fé, inclusive meu pastor. Isso não saiu da minha cabeça. E aí eu disse para ela, os familiares estavam lá, e eu disse assim, pois é, a senhora que tem fé, porque mesmo à beira da morte, ainda crê que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. É aí que a gente diz que tem fé. Então, acho que você precisa começar essa ICP e essa mensagem pregada nessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Essa ICP e essa mensagem pregada nesta igreja. É esse o ensino desta igreja. E você, que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai eterno e Pai de poder, quero agradecer pelo teu amor e pela tua bondade. Nos ajuda. Pedimos cura para os enfermos, pedimos libertação para os oprimidos e pedimos a proteção sobre a igreja. Pedimos a proteção sobre a cidade, sobre o estado de São Paulo e sobre a nação brasileira. Pedimos a proteção sobre as famílias. Pedimos a proteção sobre o presidente desse país. Oramos pelas autoridades do país. Oramos por todos aqueles que estão na autoridade, pelo executivo dessa cidade. Porque o Senhor é que põe, o Senhor é que tira, o Senhor é que faz, o Senhor é que realiza. Agora nós pedimos pela unidade da igreja, porque a igreja não fique brigando entre si. É o que pedimos e lhe suplicamos. No teu precioso nome, amém.